Agora estamos ao vivo, menino. Não posso fazer muito barulho, minha filha está dormindo ali do lado. Agora estamos oficialmente ao vivo para essa aula, a chave mestra de carreira. Primeiro eu queria pedir que vocês abrissem as câmeras, a gente tem tão poucas oportunidades de se ver, eu adoraria ver vocês, tem muito aluno antigo aqui que eu estou vendo, muito bom. Sejam muito bem-vindos. Vamos lá, gente. Essa aula é uma aula rápida e uma aula extremamente importante de um tema que é extremamente negligenciado dentro do mercado corporativo e que, ao longo da minha carreira, eu comecei a observar que é um padrão de pessoas que crescem na carreira é dominar esse tema dessa aula de hoje. E o tema da aula de hoje é comunicação estratégica. Quando a gente fala de comunicação, muitas coisas vêm na nossa mente, mas principalmente vem aquela pessoa que fala muito ou que tem uma oratória excelente, né? E, na verdade, é que a comunicação, da forma como eu vejo, que funciona para crescimento de carreira, nada tem a ver com você falar muito ou você falar pouco, você falar bonito, você ter a melhor oratória. Às vezes, inclusive, nada tem a ver até com o teu português. Uma pessoa com português super refinado vai falar melhor, vai se comunicar melhor. Nada tem a ver com isso. A comunicação que eu quero trazer e apresentar aqui nessa aula riquíssima para vocês não é uma comunicação mais prática. É a comunicação que, de fato, dá zica dentro de empresas e quem domina consegue se destacar. Como assim? Porque muitas vezes uma pessoa que ela tem um excelente português ainda assim não sabe se comunicar. Ainda assim, marca uma coisa com você, explica uma coisa para você, e quando você chega é outra coisa. Pede uma demanda para você e quando você entrega a demanda era outra coisa, mas está lá com o seu português extremamente refinado, está lá com a sua oratória extremamente refinada. Então, no meu ver, comunicação que funciona em mercado corporativo não tem a ver com isso. Tem a ver com os pontos que eu vou passar aqui, tá? E antes de eu começar a aula, gente, eu gostaria que vocês aproveitassem, porque aqui a gente praticamente está em casa. A maioria de vocês já são meus alunos. Eu acredito que todos aqui são meus alunos. Deixa eu dar uma olhadinha. Eu acredito que sim, todos que estão aqui são meus alunos. E então, vamos aproveitar que a gente está em casa para vocês já deixarem comentários aqui dos pontos que vocês acreditam que queriam melhorar dentro da comunicação de vocês, tá? E aqui também vocês vão poder mandar dúvidas, etc. A gente vai bater um papo, tá bom? Então, é uma coisa bem íntima, digamos. Beleza? Vamos lá. Deixa eu compartilhar a minha tela. Galera do Instagram que está me vendo, vocês podem apreciar um pouquinho a aula aí. Mas a gente está aqui lá no Meeting e o link está no meu story, mas fiquem à vontade. Vou compartilhar com vocês um pouquinho dos bastidores aqui. Vamos lá. Apresentar. Eu acho que na hora que eu apresentar não vai aparecer, quer mesmo? Tá aparecendo para vocês? Tá, né? Hoje, infelizmente, não vou conseguir abrir a câmera, porque a metade da cidade está sem água e a outra sem energia. E eu fui sorteada para os dois. Estou no escuro. Meu Deus. Então, vamos lá. Chave mestra. Por que eu chamei essa aula de chave mestra? Porque, para mim, o que vocês vão aprender aqui, o que eu vou explicar aqui para vocês, abre, de fato, muitas portas. E por que não somente chave? Porque é chave mestra. Porque chave mestra é conhecida por uma chave que abre várias portas com a mesma chave. Então, é por isso que eu considero comunicação a chave mestra. Porque tanto abre uma porta de emprego, porque muitos de vocês, no final das contas, que estão no CI, que conseguiram suas vagas, aprenderam comunicação. Só que comunicação focado para processo seletivo. Então, abre porta de emprego, abre bons relacionamentos, abre palestra, abre aquela oportunidade de representar a empresa, abre promoção, enfim, abre muitas portas, e por isso chave mestra. E por que, galera, a gente deve falar, e pouca gente fala, de comunicação no mercado corporativo? É muito simples. Eu vou dar um exemplo pessoal, e aí a gente vai batendo um papo aqui. A primeira coisa é que eu sempre fui uma aluna muito dedicada.
Eu nunca fui uma aluna de assistir aula. Acho que já algumas pessoas já falei isso. Eu não sou a pessoa de assistir, nunca fui, nunca gostei. Sempre tive a pegada mesmo de aprender sozinha. E um dos motivos era por conta da comunicação dos professores. Hoje, para mim, está claro isso, na época não estava. Então, mas eu gostava de estudar e me dedicar, então eu sempre busquei ser uma boa aluna. Passei por todo aquele processo que você já conhece um pouco da minha história, né, de tentar vagas em grandes empresas e não conseguir. E algumas vezes, quando eu tentava vagas em empresas, eu achava que eu ia mandar bem na entrevista porque eu falava bem. Eu tenho um perfil naturalmente comunicador, né? A gente, quem conhece um pouquinho mais diz que eu sou uma influente dominante. Então, eu já tenho um pouco essa questão de comunicação. Então, eu achava que quando eu chegasse na entrevista, eu ia abalar. E eu abalei o quê? Meu emocional. Reprovando em todas as entrevistas que eu fui, até entender como que a entrevista funcionava, etc. Como que a comunicação de entrevista deveria ser aplicada, e aí eu consegui passar, né? Vocês conhecem um pouco da minha história. Mas o que muitos de vocês talvez não conheçam é que esse conhecimento a respeito de processo de comunicação continuou quando eu entrei na Suzano. Quando eu comecei a fazer os meus estágios, como eu ainda era uma pessoa muito crua ali, como essa fotinha está mostrando, eu não entendia nada de comunicação. Eu não conseguia captar ainda a mensagem. Mas quando eu entrei principalmente na Fibria, que foi meu primeiro emprego de CLT em multinacional, CLT mesmo ali, né, não estágio, eu comecei a perceber que não eram os profissionais melhores, mais técnicos, mais inteligentes, com mais pós e aquela coisa toda, não eram eles que cresciam. Não eram eles que cresciam. Quem crescia entregava, mas nem de longe, muitas vezes era a pessoa que entregava mais. Nem de longe. E isso começou eu comecei a entender diversos outros padrões, né? Esse é um exemplo. E aí, conforme o tempo foi passando, eu fui explorando esse potencial, porque eu sou da ideia de que quando você é bom em uma coisa, você não fica buscando ser bom em várias. É muito mais inteligente que você identifique algo e coloque toda a sua energia naquele algo para ficar muito bom naquele algo do que tentar ser bom em várias coisas. Então, quando eu comecei a perceber que quem crescia era quem conseguia se comunicar melhor, ter uma mensagem mais clara, eu comecei a investir pesado nisso. Por quê? Eu pensei, peraí, eu já tenho uma habilidade natural para comunicação, só que eu já sei que isso não é o suficiente, e que nem de longe é o divisor, porque tinham muitas pessoas extremamente tímidas, né, que não falavam muito, que eram de falar muito pouco, na verdade, e que cresciam na carreira, mas eu já tenho uma tendência, então eu vou pegar e vou investir todo o meu potencial na minha comunicação. Vou entregar, vou fazer acontecer, pá e tal, mas o meu diferencial, eu quero ser conhecida como alguém que tem uma comunicação estratégica, que as pessoas olhem e falem isso de mim. E eu comecei a investir pesado nisso. Eu entrei como técnica na Fibria. Eu ganhava, se eu não me engano, 3.800, era bem pouco. Na época, né, porque eu sabia que o parâmetro era maior. Comecei a crescer, a ser promovida, aquelas promoções financeiras, porque tem dois tipos de promoção de cargo e promoção financeira. Eu comecei a ser promovida financeiramente. Surgiu um bônus para dar para um funcionário específico. Suzane recebia, sabe? Então, eu comecei a ser reconhecida, eu comecei a me envolver em projetos que as pessoas não eram envolvidas, projetos em outras unidades, representar a empresa em eventos externos. Eu comecei a pegar um destaque ali dentro da minha unidade. Eu virei analista nisso, principalmente quando a Fibria foi comprada pela Suzano, né, muita gente foi mandada embora da minha área, porque era uma área que tinha muita sobreposição, e eu, além de ter ficado, fui promovida de novo financeiramente, comecei a ganhar melhor, aí eu já entrei na casa dos 4 e pouquinho, e toda a vida entregando e me comunicando bem, entregando e me comunicando bem, entregando e me comunicando bem, até que eu virei engenheiro de área. E quando eu virei engenheiro de área, foi justamente assim, o principal fator que me fez ser engenheira foi comunicação. E eu vou explicar para vocês por quê.
Quando a vaga de engenheira na Suzano abriu, era uma vaga que abriu totalmente externa. Eles não abriram para ninguém interno. Por quê? Porque o RH tinha feito um mapeamento das pessoas e internamente não tinha encontrado ninguém que o gestor queria. Né? Na época era o João Miguel, meu gerente. Não queria ninguém, né? Não tinha encontrado ninguém. Mas não tinha encontrado ninguém por quê? Porque eu ainda não tinha demonstrado que eu poderia alcançar aquela vaga. Para vocês terem uma noção, eu trabalhava a 280 quilômetros, não, desculpa, isso, a 240 quilômetros da unidade. O lugar que eu trabalhava só ficava eu e mais 2 funcionários. Eu estava meio que isolada. Então, aí é que eu tinha, assim, um exercício super grande de conseguir vender o meu trabalho mesmo muito isolada, mesmo no dia a dia o meu gestor não está me vendo. Então, nessa, eles não me mapearam, não me contaram ali. Apesar de eu ser vista como um bom perfil, eles não me contaram. Só que eu fiquei sabendo da vaga. E eu falei, negativo. Essa vaga é minha, essa vaga tem que ser minha, eu tenho perfil para essa vaga. O que está faltando não é eu chorar em posição fetal e falar, ninguém me valoriza. É eu mostrar, porque eu sei da minha condição de ficar muito distante desse gestor. Então, o que eu fiz? Falei com o meu gestor mais direto, meu coordenador. Falei, olha só, a vaga é para fazer isso, 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 isso. Eu faço isso, isso, isso na empresa. Eu já tenho domínio disso, comunicação. E digo mais, ainda falei para ele, e digo mais. Já tem um tempo que eu venho conversando a respeito do meu salário. Eu não estou satisfeita com ele, né, porque foi uma conversa bem direta, porque eu sou do Maranhão, eu tenho que pagar passagem cara para voltar. Quando eu entrei aqui, as promessas eram de crescimento de carreira, então eu vi por conta disso. Enfim, falei todo o meu contexto numa conversa difícil, que é outra coisa que você precisa ter ali dentro da sua comunicação. Então, eu expus todos os dados de forma racional, e aí ele falou, pois bem, tá certo, você tá certo. Pegou o telefone, ligou, na verdade, no meio desse caminho, um gestor me chamou para uma vaga no Maranhão de supervisora de colheita. E eu não queria voltar para o Maranhão. Mas a gente tem que ter sagacidade na nossa carreira. Vai vendo essa história. Aí eu deixei claro, então, inclusive hoje eu recebi uma proposta do gestor tal para me levar lá para o Maranhão, e é uma vaga que eu estou pensando, porque está perto da minha família e o salário é bem maior, eu vou dobrar meu salário. Então eu estou pensando em aceitar. Então eu ainda joguei essa carta. Esse meu gestor, que foi uma das pessoas com quem eu mais aprendi comunicação, ele tinha ensino superior, mas assim, pessoa de sabedoria. A comunicação dele não era uma comunicação refinada, não era um português refinado, mas ele sabia falar muito, a ponto do diretor ter ele como uma pessoa de super, hiper, mega confiança, de braço. Então ele virou para mim, porque ele também era muito sagaz, e falou assim, vá com Deus. Pá, e desligou o telefone. Vá com Deus. Aí eu falei, filha da mãe. Filha da mãe, me lasquei. Vou perder meu emprego. Que eu acabei de deixar. Agora eu vou ter que aceitar a vaga para o Maranhão. Não queria. Agora eu vou ter que aceitar a vaga para o Maranhão. Só que eu, na sagacidade, conhecendo a peça, eu falei: vou aguardar. Vou deixar ele achar que eu vou. Dito e feito, quando deu 2 horas depois, o RH da empresa me liga. E aí ele começa a conversar comigo. E eu percebi que era uma entrevista para a vaga. Olha como a gente tem que estar atento. E eu comecei. Nunca tinha falado com essa parceira de negócio, Fernando. Comecei a mostrar por A mais B por que eu tinha que estar na vaga. Ela, pois bem, ganhei o encanto de Fernanda, quando deu ali 4 horas depois, tudo num dia só. Me ligam de novo, falam, vaga tal, você aceita, a proposta é essa. A proposta, gente, eu saí de um salário de 4 mil para um salário de 7 mil. A proposta era essa. Aí eu falei, aceito, não. Hoje eu me arrependo de não ter negociado, mas aceito, não, claro, tá dentro daquilo que eu tava esperando, tudo certo, beleza. Assim, uma jogada de mestre dentro de no mercado corporativo para uma vaga que eles não iam abrir internamente, porque não tinham mapeado tudo isso, porque eu dominei comunicação. E aí, como diz, a cobra criou asa. A cobra criou asa. Eu falei, rapaz, é nisso aqui que eu vou focar.
Então, toda oportunidade que eu tinha de palestra, de evento, de apresentação de trabalho, minhas reuniões estratégicas, eu montava muitas reuniões junto com a minha liderança, sabe? Eu comecei a me movimentar dentro da minha comunicação para eu tomar um destaque, uma proporção dentro da Suzano. E eu, sinceramente, sem muita modéstia, acredito que eu consegui isso muito bem. Porque quando eu saí da Suzano, eu tenho orgulho de dizer que em cada unidade tem alguém que conhece o meu trabalho. Não tem nenhuma unidade na Suzano que não tenha pelo menos uma pessoa que conheça o meu trabalho e saiba que o meu trabalho era bom. Então, para além de ter construído uma reputação dentro da minha área, eu construí uma reputação dentro da empresa. Não somente da unidade Aracruz Mucuri, mas da Suzano. Tá? E isso me ajudou muito, inclusive, na minha saída, que eu saí com portas abertas, né, quando eu pedi demissão. Então, em resumo, tudo que eu tenho até agora, as vendas do Candidato Inesquecível, dos meus métodos, a minha empresa, é graças à comunicação. Essa é a habilidade do século. E principalmente do século, porque a gente está em meio à inteligência artificial. Não existe nenhum período onde as pessoas têm mais preguiça hoje de se comunicar bem do que agora. E quem vencer essa habilidade, que é naturalmente humana, gente, ela é naturalmente humana, nenhuma máquina vai substituir teu poder de se conectar através de uma comunicação com alguém, olho no olho, nenhuma máquina substitui isso. Então, quem dominar isso ainda vai estar mais na frente, tá? Então, essa é um pouco da minha história. E eu não nasci me comunicando assim, é bom deixar claro. Foi desenvolvido por muitos pontos que eu vou mostrar aqui, tá? E vão mandando mensagens, eu estou vendo aqui também algumas mensagens aqui de vocês. Se comunicar bem, em que sentido? Essa pergunta tem tantas respostas, verdade. Comunicação tem momento. Vão deixando os comentários de vocês que a gente vai batendo um papo. E aí, então, beleza. Dada essa minha história, tem alguns mitos a respeito de crescimento de carreira que eu vejo comumente os engenheiros se confundirem. Tem gente que acha que quem cresce na carreira é quem sabe mais tecnicamente sobre uma coisa. Você entra na empresa e aí a primeira coisa que você vai fazer, MBA, vou fazer uma pós. Fazer uma pós porque eu quero adquirir um monte de conhecimento aqui. Não é isso que faz você crescer na carreira. Eu não tenho pós. E eu cresci na carreira e eu continuaria crescendo na Suzano, tenho absoluta certeza. Não é isso, não é conhecer muito. Não é saber muito tecnicamente que faz você crescer na carreira. É só você parar para pensar. Quanto maior o nível que você tem, gerente, diretor executivo, menos tecnicamente da operação você conhece. Menos. Mas você conhece outros elementos, você tem outras competências, e a comunicação é uma delas que te fazem crescer na carreira, que te fazem ser estratégico para a empresa. Eu não conheço e nunca vou conhecer, tenho certeza, um diretor, um CEO de uma multinacional que não se comunique bem. É zero chance. É zero chance. Porque uma comunicação de uma pessoa que está numa posição dessa alcança muitas pessoas. E pode determinar se o barco vai para a direita ou para a esquerda. Uma fala mal colocada de um presidente, de um CEO de uma grande empresa, arruína a reputação da empresa. Então, não existe alguém que vai crescer, principalmente a cargos altos, sem dominar isso. Mas isso também reflete na base. Não existe, na verdade, não é que existe, mas é muito mais difícil você sair de um júnior para um pleno, de um pleno para um sênior, de um sênior para uma próxima posição, sem dominar a comunicação. Em dado momento, você vai precisar. E em dado momento, se tu não dominar, tu vai perder a oportunidade. É batata. Escreva isso. Se você não dominar, você vai perder a oportunidade para alguém que domina e que sabe muitas vezes menos daquele processo que você. E aí, muitos ficam chateados. Olham para esse cenário e falam, pô, eu estou há tanto tempo na empresa, me dedico, entrego, pá, e não sou reconhecido. Eu sinto te dizer, vocês já conhecem meu perfil, vocês são meus alunos, a culpa é sua. Sinto lhe dizer. Porque por mais assim que você esteja numa empresa que não tem oportunidade, o seu trabalho tem que ser feito. Você tem que sair não porque alguém não viu o seu valor. Não porque alguém não viu o seu valor. Eu sei que acontece, gente, tá? É normal. Mas não deveria ser isso. Deveria ser por escolha sua. Por olhar para um cenário e falar assim, aqui não é para mim. Aqui é pouco, aqui é pequeno para mim. Entende? E o gestor suplicar, pelo amor de Deus, para tu ficar. Entendeu? Quem cresce, quem é carta marcada.
que aí você entra no limbo. Toda vez que você vê alguém sendo promovido, que é amigo do gestor, que tem relacionamento com o gestor e etc., você acha que aquela pessoa cresceu porque ela ou puxou saco, ou, enfim. E assim, a gente cá entre nós. Em alguns casos isso acontece realmente. Só que você é o cara que puxa saco? Eu não sou, nunca fui, nunca gostei. Não tenho coragem de virar para alguém e falar algo que eu não penso sobre ela só para elevar o ego dela. Não consigo fazer isso. E é provável que vocês, enquanto meus alunos, provavelmente também não conseguem. Isso acontece? Acontece. Mas vamos lidar com as armas que a gente tem. Tá? Então, muitas vezes você não cresceu, não foi porque aquela pessoa cresceu, não foi porque ela puxava o saco. Tem gente que confunde bom relacionamento com puxa-saco. Tem gente que sabe fazer bons relacionamentos. Tem gente que sabe fazer bons relacionamentos. E tem gente que puxa saco. A linha é tênue, mas você não pode se fechar totalmente para fazer bons relacionamentos só porque você tem medo de ser visto como uma pessoa que puxa saco. Não faça isso. Queira genuinamente fazer bons relacionamentos. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Odeio que bajular pessoas que estão acima da hierarquia para galgar cargos maiores. Nem recomendo. Quem cresce dessa forma, uma hora a casa cai. Uma hora a casa cai. Cresce quem entrega mais, faz mais. Tem muita gente que pensa isso. Rapaz, eu trabalho da 8 às 8, eu entrego muito, eu faço acontecer, e pererê. Assim, é inevitável que eu cresça. Não é verdade. Muitas vezes você vai ser visto como o fazedor, o executor, o que assim, ó, se pedir para fulano, Ranieri, vai entregar. Mas será que você vai ser visto como alguém estratégico? Porque é essas pessoas que o líder em grandes empresas, ele olha e fala, essa pessoa tem potencial de continuar crescendo. Eu não quero alguém que cresça só porque ele sabe tecnicamente sobre algo, porque isso é limitado, isso eu ensino outras pessoas. Eu quero alguém que tenha visão estratégica, que saiba dialogar, que saiba negociar, que saiba dizer não, que saiba agir em diferentes públicos. É essa pessoa que, para mim, é estratégica. Entende? Então, é um engano você se rachar dentro da sua empresa. Isso aqui eu vou entregar e achar que isso é lógico e natural que te leve ao crescimento. É um engano. Se você entregar muito e não vender o que você entrega, você só vai ser visto como um fazedor. O pau para toda obra. E você vai ficar felizão. Isso é pau para toda obra. Até a realidade bater na sua porta e você vê que ser pau para toda obra não está funcionando. Entende? Então, quais são as verdades que existem por trás da comunicação? Se você conhece a área, mas você não cria relações, boas relações de qualidade, sua própria entrega vai ser prejudicada. Por quê, Suzane? Porque eu não sei vocês, mas eu não trabalho só, ninguém trabalha só. Não existe... agora que eu vi que minha luz está desligada, deixa eu ver se melhorou. Um pouquinho. Você não trabalha só, eu não trabalho só, ninguém trabalha só. Então, você sempre vai depender de pessoas para entregar alguma determinada coisa para você. Você depende dessas pessoas. E se você tem boas relações, essa pessoa pode te entregar num prazo de 2 dias, como ela pode nem te entregar. Entende? Tá todo mundo abarrotado de coisa para fazer. Como que alguém vai priorizar o que é teu e não o que é de fulano? Saiba pelas relações. É simples, você faz isso, eu faço isso, todo mundo faz isso. É pelas relações, tá? Então, se você tem boas relações, se você consegue se conectar com pessoas de diferentes setores, de diferentes hierarquias, no momento em que você precisar daquelas pessoas, porque você vai, quanto mais você crescer, menos o trabalho é só seu. Quem aqui é líder já entendeu isso. Líder, o resultado não é seu, é dos seus liderados. Seu liderado é que gera o teu resultado, entende? Então, se você não consegue gerar bons relacionamentos, sua entrega vai ser prejudicada. E bons relacionamentos não é ser amiguinho. Suzane, então nisso aqui eu tô ótima, porque assim, todo mundo gosta de mim. Eu sou amiguinho de todo mundo. Até o dia que você ou virar líder dessas pessoas, e aí eu quero ver se elas vão continuar gostando de você, se você vai continuar conseguindo manter essa relação, ou até o dia em que você precisar dizer algum tipo de não para aquela pessoa. Ou até o dia que você precisa cobrar aquela pessoa. Será que ela vai manter a relação com você?
Não se trata de ser amiguinho. Você não precisa criar uma amizade sequer dentro do mercado corporativo para crescer. Você não precisa criar amizades. Pessoas que visitam a tua casa, que sabem da tua intimidade. Não precisa. Você precisa criar boas relações. É totalmente diferente. E, geralmente, o jogo do amiguinho é o que mais prejudica. Aí vira aquele profissional que fala, pô, mas eu sou tão legalzão. Eu sou tão legalzão, por que eu não cresço? É exatamente porque tu é legalzão demais que tu não cresce. E isso acontece muito com mulheres, principalmente. Principalmente, tem uma tendência a acontecer com mulheres, porque a gente não quer desagradar. O homem, vocês sabem, meu papo é reto, o homem tem uma tendência natural a aguentar desagrados. É a vida. E a gente não, a gente tem um pouco mais de cautela, o que é ótimo em muitos cenários. O que é ótimo em muitos cenários, se você souber usar. E péssimo se você não querer desagradar e, em prol disso, dificultar a tua entrega. Deixa eu ver os comentários aqui. Como você desenvolveu essa comunicação trabalhando somente com 2 pessoas? Se você trabalhar com uma pessoa, já é suficiente para você desenvolver uma comunicação. E entendam que não era que eu trabalhava somente com 2 pessoas. As 2 pessoas ficavam naquela unidade, mas era telefone, call, eu trabalhava como produtor rural, eu trabalhava fazendo compra e venda de contrato, então naturalmente eu precisava conversar muito com as pessoas, não era que eu trabalhava só com essas 2 pessoas, essas 2 pessoas eram as únicas da Suzano que trabalhavam naquela unidade, tá? Mas eventualmente eu me colocava sempre em posições em que eu conseguisse falar com outras pessoas da matriz, que era a Aracruz. Eu sou meio introspectivo, trabalho em uma grande empresa do setor elétrico, estagiando, tenho real medo de falar com as pessoas. Comunicação com as pessoas de diferentes setores eram sobre trabalho? Boa pergunta. A Policruz fez uma pergunta excelente. Comunicação com as pessoas de diferentes setores era somente sobre trabalho ou era todo e qualquer tipo de assunto? Não era somente sobre trabalho. Você não vai criar bons relacionamentos falando somente sobre trabalho. As pessoas têm curiosidade de saber o que você gosta de ouvir, o que você gosta de ver, que série você está assistindo, qual é o teu hobby, quais são as suas histórias. A gente vai falar sobre isso. Lá, mais pro finalzinho da aula, acho que é o 8º ponto da aula que a gente vai falar, tá? Então, não é só sobre isso. E isso é um erro, você fala só sobre trabalho. Só. Você tem que achar uma boa mescla, tá? Senão você não gera relação de confiança. Se você entrega mais, não sabe impactar com seus resultados, as pessoas não lembram de você. Esses dias, numa aula aqui dentro do CI, deixa eu ver até se o aluno está aqui, se ele tiver, ele se manifesta. Um aluno falou assim, Suzane, a diretoria nunca reconhece o meu trabalho. Eu entrego para eles, só que eles sempre acham que eu poderia fazer mais. Eles não veem que a gente fez coisas extraordinárias. Aparentemente, eram resultados muito bons. Aí ele falava assim, eu acho que é porque eu sou o único engenheiro da área. Então, como não tem outro engenheiro para eles compararem, aí eles acham que eu entrego pouco. Em certo ponto, é verdade. Só que essa comparação, ela não precisa vir de outro profissional. Essa comparação poderia vir do mercado, poderia vir do próprio cenário. E aí eu dei um exemplo para ele. Se você chega numa reunião e você fala assim, então, a gente economizou 30 mil reais com esse projeto, e aí a gente fez isso, aí vocês começam a falar das atividades. Porque vocês juram na cabeça de vocês que o que é valorizado é o quanto você se esforçou, ninguém está nem aí. Ninguém está nem aí. Você chega na reunião e fala, é porque a gente fez isso, fez aquilo, ninguém está nem aí. Ninguém está nem aí para isso. Escute isso. O que as pessoas estão se importando? Com o tamanho, com proporções daquele resultado. Então, você chega numa reunião e você fala, né, essa pessoa, esse aluno falava, né? E eu dei esse exemplo para ele. Você chega na reunião e você fala, ai, a gente fez isso, a gente contratou projeto tal, a gente foi atrás de fulano de tal, a gente fez aquilo outro. Isso tem valor? Tem um certo valor. E aí você vira e fala para ele, e a gente economizou 30 mil reais. Isso tem valor? Tem um certo valor. Mas o que é 30 mil reais? Quanto é 30 mil reais? 30 mil reais representa o quê? Porque 30 mil reais no orçamento diário de 10 milhões de reais é nada, é zero. Um erro de gráfico gera isso aí. Coisas, sabe? É uma variação, delta mais, delta menos. Nada. Agora, 30 mil reais num cenário de 100 mil reais de orçamento diário, você entende que é 30% que você economizou?
Suzane, verdade. Então, falta você saber mostrar esse resultado. Então, falta você virar para esse gestor e, ao invés de focar somente nas atividades, você virar e falar, olha só, a gente conseguiu economizar com esse projeto 30% do orçamento da área. Vocês têm noção disso? 30%. Você falou que ia gastar 100, você vai gastar 70 com esse projeto. Aí você começa a imprimir valor. Valor, gente, não é dado para você. Veja só. Não é o seu gestor que vai te dar valor. Você que gera valor na mente daquele gestor. É assim. É assim. Tá? Então, quando você vai fazer entregas, você vai fazer uma apresentação de um trabalho, qualquer oportunidade que você tem de falar, você tem que saber impactar com seus resultados. Caso contrário, ninguém percebe. E você tá sabendo na sua cabeça que era um baita resultado e depois se sente injustiçado porque ninguém reconhece. Você não está mostrando. Se você não tem um alto poder de influência, você nunca vai ser visto como alguém de alto valor. A capacidade de influenciar pessoas é o suprassumo da comunicação. Por quê? Porque se eu consigo influenciar pessoas para me entregar bons trabalhos, para me entregar trabalho no menor prazo, se eu consigo influenciar pessoas para se engajar em um projeto, comprar a ideia, se eu consigo influenciar pessoas para aprovar um projeto específico, você entende que o meu trabalho anda? E a minha gestão, no geral, minha gestão não, mas as gestões maiores principalmente, no geral, elas conseguem enxergar isso nas pessoas porque foi isso que fez elas chegarem naquela posição. Entende? Um diretor vai ver isso em você. Por mais que você nem trabalhe diretamente com ele, que era o que acontecia com o meu diretor. Eu nem trabalhava diretamente com o Douglas e eu sabia que ele sabia da minha fama. Ele me dava, vamos dizer, me dava moral. Sabe? Ele batia papo comigo, etc. Então, existia ali um valor que eu estava imprimindo na mente dele. Bastou uma apresentação para eu conseguir imprimir esse valor na mente dele. Entende? Então, você tem que saber influenciar pessoas. E isso, cara, velho, isso aqui, não tem IA que substitui isso aqui. Não tem. E quem domina isso vai conseguir trabalhar em qualquer ambiente. Você vai fazer essa transição de carreira, você vai conseguir. Se você precisa de alguém para te ensinar sobre alguma coisa, você vai conseguir. Entende? E poder de influência não é manipulação, tá? Não é manipulação. E nada tem a ver com ser tímido ou não. Não tem a ver com isso. Tem a ver com saber utilizar as palavras certas, saber utilizar gatilhos mentais, a gente vai falar mais na frente, tá? Não, não é todo curso que vai te ensinar comunicação. Falar nesse ponto aqui, não é todo curso, tá? Eu acredito muito mais em prática. Por isso que eu prefiro falar sobre comunicação através de mentoria. Prática. Você precisa ter cenários em que você vai praticar a sua comunicação. Te ajuda a aprender em curso? Ajuda, mas para você realmente ficar bom, você precisa ter exercícios para praticar. Se a sua imagem dentro da empresa não condiz com o que você quer para o seu futuro, você não vai ser visto como aquela pessoa, naquela posição. E aí isso envolve marca pessoal. Se tu chega todo lambão, parecendo um estagiário dentro da tua empresa, que dia é que vão te ver como líder? Só para a gente entender. Não vão, não. Vão te ver como estagiário. A pior coisa, a maior besteira de alguém falar assim, eu quero que as pessoas me reconheçam pelo que eu sou e não pelo que eu mostro. Alecrim, tá todo mundo com tempo para descobrir quem você é. Não. Imagem importa, não basta ser, tem que parecer. Tem que parecer. Então, mas não somente imagem, né? Eu tô falando da imagem porque é um exemplo claro. Todo mundo já topou com alguém que olhou e falou assim, nossa, essa pessoa é a gerente. Perde credibilidade, não tem jeito. E você tem que saber adaptar suas roupas, suas vestimentas para cada local. Se você vai falar com a gerência, é um tipo de roupa. Se você vai falar com a galera da operação, é outro. Sabe? Você tem que saber adaptar isso, mas você precisa ficar ligado quanto a isso. Mas aqui não somente é sobre imagem, mas também suas histórias. Suas histórias compõem a sua imagem. A imagem que vocês têm da Suzane é muito baseada nas histórias que vocês conhecem minha. Na minha história, até conseguir aprovação na Fibra. Na minha história de quando eu queria lá ter algo melhor lá na minha vida, lá no Maranhão. Entendeu?
Então, as suas histórias, as coisas que você gosta, as coisas que você faz, as coisas que você já passou, vão compor essa marca, essa imagem que você vai criar no imaginário das pessoas, para que quando a vaga abrir, você seja o nome mencionado, você seja a pessoa lembrada. Quando o projeto aparecer, você seja a pessoa lembrada. Entende? E aí, ninguém, quando entra no mercado corporativo, se pergunta: qual é a imagem que eu quero construir? Como eu quero que as pessoas me vejam? E as pessoas não é só sua liderança, é todo mundo. Porque, gente, dentro de uma empresa, quanto mais você consegue impactar em várias pessoas com a sua imagem, mais forte fica a sua imagem. Daqui a pouco as pessoas estão falando de você. Falando o quanto você é bom, falando o quanto você entrega. Você vai criando reputação. E uma vez que a sua reputação é criada e é uma reputação sustentável, né, que você consiga sustentar, cara, você vira uma joia rara para a empresa. Você pode até passar por tempos de baixa entrega, porque todo mundo passa, mas a sua reputação vai te sustentar. Essa parada de assim, ninguém vive de passado, é entre aspas. É entre aspas. Se você consegue construir uma boa imagem, você sustenta por bastante tempo teu emprego. Até mesmo quando você faz uma grande cagada, porque todos vocês um dia vão fazer. Você consegue sustentar pela imagem que você criou. Entende? Isso é muito importante. Comunicação é a habilidade mais valorizada. Deixa eu ver o que vocês estão comentando aqui, ver se já comentaram. Tá fazendo sentido até aqui? Deixa eu ver. Sempre foi alta performance, mas baixa comunicação. Já promovi muita gente. Só acordei quando ouvi que se eu fosse promovido, quem iria fazer meu serviço? Então, tá vendo? Virou, faz tudo. Virou, faz tudo. Não conseguiu preparar uma pessoa para ficar no seu lugar, ou virou a imagem do executor, do que faz acontecer, mas não criou a imagem do o cara que precisa ser promovido, senão eu perco. Entende? A pior coisa é virar chefe de amiguinho. Amiguinho de chefe, chefe de amiguinho. São os primeiros a virar cara quando você precisa. Exatamente. E aí, como é que você faz para recuperar isso? Existem exercícios para recuperar a confiança em falar? Tive um líder que acabou com a minha confiança em poder dialogar. Sim, existe. A gente vai falar um pouco mais sobre coisas mais práticas. Atualmente, no ambiente de trabalho, eu sou vista como uma pessoa que sabe dizer não e me posicionar em situações que não concordo com meu líder, mas acredito que, mesmo assim, mantenho uma boa relação. Claro, porque a boa relação não está sobre aceitar tudo. Não está sobre aceitar tudo. Pelo contrário, você passa a não confiar tanto em pessoas que aceitam qualquer coisa. Mas a falha na comunicação me intriga bastante. Então, às vezes, eu entrego o mínimo pela desmotivação. Habilidade mais valorizada. Um levantamento no LinkedIn, 12 milhões de vagas. Não é pouco, isso foi em 2020. As habilidades que mais foram citadas, a primeira, comunicação. Acima de liderança, acima de resolução de problema, acima de gestão de negócio. Comunicação primeiro. E por quê? Por que a comunicação é tão valorizada? Vamos agora para coisas práticas, que todos vocês já devem ter vivido. Barreira de crescimento na carreira. É o primeiro reflexo de que não tem uma boa comunicação. Dificuldade para assumir liderança, porque a pessoa não tem a habilidade de influenciar. É aquela pessoa, sabe, água de chuchu? Todo mundo já teve um líder água de chuchu, não já? Que, tipo assim, você olha pra pessoa, mas fulano, ele é o cara mais técnico, ele é o cara bom e tal, mas aí quando o cara comunica contigo, a menina comunica contigo, água de chuchu, sabe? Você não quer ser liderado pelaquela pessoa, a bem verdade é essa. Você não se identifica, ela não tem capacidade de te influenciar, ela não te inspira em nada. Então, quando você tem conhecimento, sabe o que você faz, mas não consegue influenciar, você tem dificuldade de assumir liderança. E, gente, isso aqui, ó, é um dos principais motivos da gente ter tanto líder ruim, tá? Porque tem muito líder que vocês como engenheiro cobram muito isso. Eu queria um líder que dominasse mais a área, que soubesse mais da área. E quando vem é um cara que às vezes só porque fala bem foi promovido.
Isso é um problema desse cara? Não, é um problema nosso, que às vezes entrega e não consegue vender isso. Não está olhando para a parte comportamental. Enquanto o cara olhou só para a parte comportamental, deixou a técnica para lá e aí acaba se tornando um mau líder por conta disso também. Tá? Promoções vão para colegas que se expressam melhor, mesmo com o desempenho técnico inferior. Quantos de vocês já não... Agora eu quero até tirar uma dúvida. Vocês já viram alguém ser promovido no lugar de vocês ou no lugar de outra pessoa e aquela pessoa não era a melhor na mente de vocês? Não era a que entregava mais? Já viveram isso? Comenta aqui, deixa eu saber. Para eu entender. Amanda, demais! Demais! Sim. Dá uma sensação de injustiça. Só que se você bem parar para pensar, o problema é de quem? O problema é daquela pessoa que entrega e não olhou para aquele ponto. Felizmente. Contrataram de fora e ainda tive que treinar. Rapaz, no início da minha carreira aconteceu isso comigo. Um cara que era literalmente dormia na bancada foi promovido e eu não, tá vendo? Isso acontece muito. Tá? E não adianta você entrar num cabo de guerra. Ai, eu vou brigar agora. É sagacidade. Carreira não se vence com força. Tá? Se vence com sagacidade. O profissional vira o excelente executor, mas nunca uma referência a um líder. É o cara que, assim, eu tenho medo de perder ele porque ele é muito bom na minha área. Aí, tá, então vamos promover. Não, daí promover também é demais, porque na minha cabeça isso também é perder ele. Seus processos estão amarrados em você. Então, nenhum líder vai ter confiança de te promover. E às vezes tem profissional que se ilude com isso. Olha e fala, olha como eu sou querido. Mas você quer ser querido ou você quer ganhar mais? Vamos entender. Você quer ser querido ou você quer crescer? Entende? Tem que escolher os jogos. Ficar de fora de reuniões e eventos em que contribuiria. Cara, se existe uma coisa que dói na gente, é quando a gente olha para uma reunião, para um projeto, para qualquer coisa, e você fala, cara, por que eu não tô lá? Por que eu não tô lá? E para piorar, muitas vezes, quem tá lá pede a demanda para você. Fulano, faz essa análise para mim, gera esse cenário para mim, faz pesquisa tal, me passa a referência tal, pega teu material e leva para lá. Tô dizendo que ninguém nunca vai ser imune a isso. Mas, pô, muitas vezes o problema é na sua comunicação, que tá ali só nos bastidores, esperando um dia, quem sabe, te reconhecer. Não tem a cara do próximo cargo. E essa parada da cara é aquilo que eu falei da marca pessoal. Se você não parece um líder, você não vai se tornar um líder. Se você não parece um analista sênior, um engenheiro sênior, ou um diretor, se você não parece, você não vai se tornar aquela pessoa. E a aparência não é somente em resultado, é em marca mesmo. Em imagem, em tom de voz, em forma de falar. Em que mais? É nas suas histórias, na sua própria marca mesmo, a identidade que você deixa. Entende? Você precisa ser a cara do próximo cargo antes de chegar no próximo cargo. E a promoção vai ser algo inevitável. A promoção é algo que o gestor vai olhar e falar assim, não tem como, essa pessoa já está na cadeira. Às vezes até mesmo criar cadeiras. Ela já criou a cadeira, eu preciso criar, agora eu preciso oficializar essa cadeira que ela já está, ela já assume esse papel. Entende? E também cria problemas de relacionamento. Quantos de vocês, às vezes, saíram amargurados de trabalho porque a pessoa era um ogro, não sabia falar com você? Ou porque era uma pessoa que passou de dissimulada, que falava uma coisa na sua frente, por trás falava outra. Pessoa com problemas, muitas vezes, de ética, claro, mas também muitas vezes de comunicação. Quantos chefes evitam conflitos, te dão feedback só positivo? Só positivo. E te demitem. E aí tu vai falar assim, meu Deus do céu, mas eu estava super bem. O que aconteceu? Que eu não consegui, fui demitido. Problema de comunicação. Entende? Você acha que está entregando, o gestor acha que não, mas ele não te fala, porque ele não sabe como, porque ele não tem coragem, enfim, não tem uma ferramenta para isso. E dá nisso. Problemas de relacionamento. Pediu alguma coisa num prazo tal, explicou para a pessoa, achou que a pessoa entendeu, a pessoa não entendeu, não te entregou do jeito que você queria, você se lascou, e aí ficou aquele climão. Quem nunca viveu isso?
Por isso que comunicação é algo tão querido pelas grandes empresas. Outro porquê, perda de produtividade ou ineficiência. Muitas ideias que deveriam gerar caixa para a empresa, que deveriam fazer a área crescer, etc., não saem dali porque ninguém tem coragem de vender. Às vezes tem coisa que é óbvia, sabe? Que você olha e fala, meu Deus, eu tinha que fazer isso na área, mas você não tem coragem de falar. Você não consegue criar um cenário em que você exponha isso. Na hora da reunião você trava, ou quando fala, fala mal, não consegue vender. Entende? Então, isso acaba trazendo perda de produtividade para você, para a área, para a empresa, para o mundo. Você poderia ter um mundo melhor se as pessoas soubessem se comunicar melhor. Porque hoje, amanhã e depois sempre vai ter ideias excelentes que nunca vão sair do papel, que gerariam benefícios para mim e para você, porque a pessoa não soube vendê-la. Retrabalho por falta de alinhamento das partes. Todo mundo já viveu isso. Achou que fulano entendeu, não entendeu, retrabalho. Retrabalho é custo. Quem nunca trabalhou numa área que, meu Deus do céu, parecia um cabaré. Toda hora uma pessoa falava uma coisa e aí o negócio não dava. Você entra num desespero. Você fala, não, chega. Não vai para frente isso aqui, não. A gente já fez 10 reuniões, ninguém saiu daqui com nada. Não tem uma pessoa que domine comunicação. Falta de clareza na hora de explicar ou receber explicações. Perca de tempo com mal entendidos. Coisa mais triste é você ter que ligar para alguém tão fundo, né? Por quê? É que você entendeu isso, mas deixa eu te explicar, não era bem isso que eu quis dizer. Não garantiu que a pessoa ouviu e entendeu do outro lado. É problema de comunicação. Risco de erros graves e alto custo. Se você não viveu isso ainda, é provável que um dia você vai viver. Um erro muito grave porque você não fez um bom alinhamento, um e-mail mal escrito. Ou não escrito. Uma reunião que não foi feita, ou que foi feita e foi um cocô, com a maioria delas. Deixa de contribuir por medo de falar errado. Foi o que o rapaz comentou aqui. Eu tenho medo de me expor. O medo, muitas vezes, vem porque você não conhece um formato para isso. Você acha que é só chegar e falar, e aí você trava. Não é muito diferente, por exemplo, de uma entrevista em que vocês têm um script. Não é muito diferente. Existem formatos de apresentação, formatos de reunião, que você conduz dentro de um formato. Fica tudo muito mais fácil. E, de novo, quem não é visto, de novo não, desculpa, quem não é visto não é lembrado, e quem não é entendido não é valorizado. Quem não é entendido não é valorizado. Gera ruído, mas ruído é papo para outro momento. Laís, não sei se está aqui. Laís foi minha aluna do MCD, que é o método de comunicador de destaque, é uma mentoria, e ela destaca aqui, quando ela me escreveu esse depoimento, que ela aprendeu a se comunicar de forma mais assertiva e estratégica nas negociações, porque a Laís, ela trabalha com fornecedores. Então, ela teve até uma história de um fornecedor que ela conseguiu fazer um baita pacote que ficou bom para o fornecedor, ficou bom para ela, ninguém nunca tinha pensado na ideia, e isso aconteceu durante a mentoria. Ficou bom para todo mundo. O fornecedor, basicamente, prestava serviços quase como se fosse uma diária, serviços pontuais, mas ele já tinha uma demanda fixa. Só que a demanda era baixa, e ninguém nunca teve coragem de virar e falar, será que ele não aceita essa demanda baixa? A Laís, utilizando bons argumentos, qual argumento? Recorrência. Conseguiu que esse cara aceitasse uma demanda baixa, mas recorrente, e o que ocasionou um preço de operação mais barato, porque ele fez cada amostra lá que eles tinham que analisar mais barato, uma vez que ele tem um volume certo todo mês. Todo mundo ganhou. Mas faltou uma pessoa saber fazer uma boa negociação. Provavelmente outras pessoas também já tinham pensado nisso, mas ninguém teve a coragem de falar. Isso aconteceu durante a mentoria que a gente estava fazendo, da turma 2. Falou sobre gestão das emoções também, que é algo extremamente importante. Não dá para falar de comunicação sem falar disso, a gente vai falar mais na frente. E o final foi um reconhecimento maior nas apresentações, uma confiança maior na fala dela. Então, gente, a gente vai apresentar aqui 8 passos para você virar sua chave de comunicação. Deixa eu ver como é que tá os comentários. Já treinei muita gente para vagas que fui rejeitado. O que mais, gente? Já temos dúvidas, perguntas, comentários? O que mais?
Deixa eu ver o que tem aqui no Instagram. Então, vamos seguir. Vão comentando, ó. Aproveitem. Estamos entre nós aqui. Vamos lá. 8 passos que a gente vai passar aqui. Primeiro passo, e para mim o mais importante, ele é a base de toda a mentoria de comunicação. Cada passo desse, gente, aqui é uma aula que a gente tem lá dentro da mentoria, tá? Mas eu vou falar um pouco sobre isso aqui. O primeiro passo é técnica de persuasão e influência. O que é isso? É basicamente você ter uma comunicação influente, saber passar suas opiniões de uma forma clara, e ter suas falas respeitadas e ouvidas. Porque muitas pessoas, às vezes, querem falar, falam, mas as pessoas não dão ouvido. Ou a pessoa é cortada, ou ninguém leva em consideração o que ela fala. E isso acontece por muitos motivos. Um é realmente a técnica de comunicação que ela está utilizando. Ela pensa o que o outro quer ouvir. Porque quando a gente está falando de comunicação, de persuasão, influência, você tem que partir do princípio do o que o outro quer ouvir. O que o outro entende. Para só com base no que o outro entende, como o outro entende, o que ele quer ouvir, qual é o desejo que eu supro ao falar alguma coisa, é que eu programo a minha comunicação. Eu vou te dar um exemplo. Você está numa reunião, e aí, sei lá, emissão de notas. Esse é o tema, emissão de notas. Emissão de notas tem um problema. Qual é o problema? Todo mês a gente tem que fazer um levantamento para ver se as notas bateram certinho, e aí sempre fica a nota que foi emitida e que a gente não sabe por quê, aquela mercadoria não está ali, perere parará. Sempre tem erros nas emissões de notas. Todo mês tem. E é um problema. Eu, enquanto profissional, já identifiquei que é um problema. Só que eu não parei para pensar que isso não é um problema só meu, é um problema muito grande do meu gestor, muito grande da minha área. Mas vamos lá, entrei na mentoria, identifiquei, tem um exercício lá, vou fazer esse exercício. Agora, ao invés de eu falar só sobre, então tem que resolver essa questão de notas, né? Eu acho que a gente poderia fazer assim. Será que a gente não pode inventar tal coisa e levar opiniões chulas assim? Não, eu não faço isso. Eu monto um planejamento. Eu monto um porquê aquilo que eu estou planejando vai trazer melhoria para a área, como vai melhorar a área. Ou seja, eu estou só pensando no que aquele gestor quer ouvir, o que aquele gestor ganha ao melhorar esse processo. Estou lá, desenhado, bonitinho, que a gente vai fazer o meu plano. Fácil. A maioria dos planos que vocês vão se destacar são simples, são coisas corriqueiras, mas que ninguém fala. Então, um simples plano de cheque diário. Ao invés de a gente pegar num mês inteiro para ver todas as notas, todo dia que emite nota vai bater lá, ver se as notas que emitiu bateu com estoque. Pronto. A tendência é que no final do mês não tenha erro. Ou se tiver, vai ter muito pouco. E a gente não vai perder 2, 3 dias vendo todas as notas. Vai custar 15 minutos daquele funcionário a mais no dia só, ou seja, estou pensando no interesse daquele gestor naquilo que eu estou falando, porque aquele gestor não quer que o time dele perca tempo. Então, olha só, eu estou partindo do princípio das possíveis objeções que ele tem. Então, vai custar só 15 minutos, é simples, eu vou tocar. Ou fulano de tal pode tocar. Vou conversar com fulano de tal, usando a mesma lógica, e ele vai topar fazer o projeto. Vou apresentar isso com, então, pessoal, é porque a gente podia ver isso, né? Como a maioria dos profissionais, quando querem dar uma ideia, fazem reuniões. Não. Eu vou ligar para o meu gestor. Vou falar assim, gestor, lembra daquele problema que está acontecendo há mais de um ano, que ninguém nunca resolveu, que dá dor de cabeça, que gasta 2 dias da gente no mês? Tô falando do quê? Da dor que esse gestor tem. Tá vendo? É sobre o outro. Então, tem um plano. E um plano simples. Fácil de resolver. Gatilho mental. Tudo que eu tô falando é sobre gatilho mental, tá? Tem. Sim, marquei na sua agenda tal hora, vi que estava livre para me te apresentar. 30 minutinhos para te apresentar é o suficiente. Quero ver se você vai gostar. É sobre o outro. Quero ver se você vai gostar. Se você gostar, a gente bota para frente. Top. Marcou a reunião, apresentou o projeto. O gestor, se você utiliza tudo isso que eu estou falando, técnica de apresentação daquele projeto, o gestor vai gostar. Bingo, você fica com o cara que resolveu o problema das notas.
Como se destacar na minha carreira? Resolvendo o problema. Mas resolvendo por resolver? Eu podia ir lá e falar com o fulano de tal e resolver. E aí, numa reunião, alguém virar e falar, aquele problema de nota e tal, já resolveu. Próximo tópico. Mas isso não me vende. Isso não me vende. Entende? Se eu for fazer isso, que eu pelo menos marque uma reunião para mostrar o que eu fiz. Como aquilo impactou a área. Isso é saber se vender. Se você não tem esses momentos com a sua gestão, ou com quem quer que seja, porque às vezes a gestão não tem espaço, mas tem outras pessoas que têm influência, que você vai mapear quem são essas pessoas. Você não vai construir a sua imagem ali dentro da empresa. E para você fazer isso, você precisa de técnica de persuasão e influência. Esse é um exemplo, mas tem inúmeros exemplos. Exemplos de você está pedindo uma demanda para alguém, a pessoa, você precisa do negócio num prazo de 3 dias, mas a pessoa pega e te fala que quer só entrega em 6. Você sabe que a pessoa é agarrada. Como é que você vai abordar essa pessoa? O que você vai falar para ela? Você tem que saber. Será que eu já chego de supetão e falo, diretoria mandou, porque tem gente que acha que é assim, de carteirada. Diretoria mandou e você vai fazer. A maioria das vezes não vai funcionar. Pode funcionar 1 ou 2 vezes. Mas se você souber qual é o gatilho mental, o que aquela pessoa ganha com aquilo, colocar uma reciprocidade, se você já tiver gerado reciprocidade naquela pessoa, feito coisas por ela, para ela, sem que ela te peça nada, se você já tiver construído aquilo com ela, que também envolve relacionamento, é muito mais fácil daquela pessoa aceitar o teu prazo. Bicho, eu vou dar um jeito. Pra ti, eu vou dar um jeito. Entendeu? Isso passa por gatilho mental. Então, a gente debruça sobre gatilhos mentais e como aplicar isso, como gerar um bom relacionamento dentro da mentoria nessa primeira aula. E aí, essa base que a gente vai ter de gatilho mental lá vai ser aplicada para tudo, para relacionamento, para apresentação, para apresentações executivas, para reuniões, para gestão de imagem, para tudo. Essa é a base da mentoria e da comunicação de qualquer pessoa. Precisa dominar isso. Relacionamento 360. O relacionamento 360, por que é 360? Porque tem gente que cai no erro de se relacionar só com a área. Você só se relaciona com a galera do teu setor. E com 2. Tem 5. Você escolhe 2, aí você almoça com um coleguinha, toma café com um coleguinha, janta com um coleguinha, só fala com um coleguinha, mas quer ser visto. Como? Se você não tem ponto de contato. Então, você tem que saber criar relacionamento com toda a esfera. Não só com o seu coleguinha, que é mais fácil, que você se identificou mais. Isso não é um jogo de quem cresce. O jogo de quem cresce é você permear por todas as esferas. Você mostrar o seu valor por todas as esferas. Então, você tem que falar com pares, você tem que falar com gestão. Tem medo de falar com gestor. O que eu vou falar com o gestor? Pelo amor de Deus, você é liderado dele, você tem que ter assunto com ele. Não é possível que você não tenha nada para falar com aquele cara. Tem. Você tem medo, mas tem. Você acha que ele é intocável, mas às vezes ele nem é. Às vezes é só a impressão que você tem. Tá? Ou você vai aprender a perfurar essa barreira também. Entende? Você tem que ter relacionamento com outras áreas. Como é que eu cresço em grandes empresas? Eu não posso me limitar a mostrar o meu trabalho só para a minha área. Isso é bobagem. Porque dentro de grandes empresas, principalmente, você tem a oportunidade de estar em várias áreas. Ter rotatividade, aprender outras coisas. Tá? Pegar a visão do negócio. Que é uma das coisas que você precisa aprender para fazer bons relacionamentos. Você já se perguntou o que a tua área tem de mais importante? Quais são os principais indicadores dela? Porque aí você vai saber o que interessa aos gestores, aos diretores. Entende? Você já parou para pensar o que a área para a área que tu faz uma entrega, o que precisa te entregar, faz no dia a dia? Você já parou para conversar com alguém? Já chamou alguém para um almoço, para uma copa, qualquer coisa? Começou a fazer relacionamento com ela, ela te conhece, ela sabe pelo menos teu nome. Você não pode entrar numa empresa e sair de lá sem as pessoas saberem teu nome, pô. E eu vi muito isso acontecer. Fulano de tal lá, moço, lá do financeiro, como é o nome dele? O cara tava 5 anos na empresa. As pessoas não sabiam o nome dele. Não tem como. A pessoa dessa não tá fazendo a gestão da carreira dela. Não tá.
Então, você precisa aprender a criar esses relacionamentos. E não somente no teu nível hierárquico. E aí vocês, enquanto engenheiros, vão encarar isso. A maioria de vocês vai trabalhar com operação. Então, tem um operador lá, no chão de fábrica. Já parou para conversar com esse cara? Bate papo. Quem é o operador mais influente da tua área hoje? Tu sabe o nome dele? Não sabia nem que tinha um operador mais influente. Pois é. Aí, no dia que tu precisar fazer um projeto, esse mesmo operador influente que tu não fez relacionamento, pode travar o teu trabalho. Pode travar o teu trabalho. E isso aí, principalmente se for novidade. Ih, vai bagunçar com tudo. Eu é que não vou fazer. Se eu fosse tu, não fazer também. Por um cara que tu não criou um bom relacionamento. Se tu cria um bom relacionamento com esse cara, no dia que tu tiver que passar uma demanda para ele, ele é o teu ajudador. Não entende que não cresce na carreira quem sabe mais? Cresce na carreira quem domina isso, tá? E isso naturalmente vai fazer você formar network. Quantas pessoas eu trago para o CI? Tem gente que eu trago para aulas aqui que eu nunca nem vi pessoalmente. Tem uma aula aí de uma pessoa chamada Ricardo Fino. Ele não deu só uma aula, já deu algumas aulas pra gente. Só que tem uma no CI. Ele hoje está na Hungria, acho que é, em algum lugar do fora do Brasil, pela Suzano. É um cara que já fez reconhecimento público para mim no LinkedIn. Deixou um texto lá para mim no LinkedIn falando isso e aquilo e aquilo. Só fiz uma reunião com esse cara. Uma. Para ele conhecer meu trabalho. Foi o suficiente para eu conseguir criar relacionamento com ele. A ponto de eu conseguir trazer ele para dar um vinho com liderança no CI. E já deu outras aulas também. Nunca vi esse cara pessoalmente na minha vida. Relacionamento. Entende? Então você vai naturalmente criando network. E quando você domina isso, cara, aí você vai começar a olhar com outros olhos. Aquela pessoa que você achava que era puxa-saco, você vai olhar e falar assim, deixa eu ver se ela é puxa-saco mesmo. Porque alguns vão ser. Alguns você vai olhar, puxa-saco. Mas tem outros que vão falar assim, não, essa pessoa não é puxa-saco. Essa pessoa sabe se relacionar. Sabe se relacionar. Entende? O que devo perguntar? Primeiro, né? Estão perguntando aqui, o que eu falo com o meu gestor? Tá, eu quero falar com ele, mas o que eu falo? Primeira coisa, você tem estabelecido reuniões de one-on-one? Você já falou para o seu gestor da importância de se comunicar com os liderados? Porque quando eu peguei a minha gestão, minha última gestão cagava, enfim. Ela era gerente executiva. Então, assim, minha amiga, a agenda dela era quase que impossível. Mas eu falei, olha só, é super importante para o meu desenvolvimento, para o desenvolvimento da área, não é nem sobre mim, para o desenvolvimento da área, a gente ter 15 minutos a cada 15 dias para falar sobre as demandas da área. Para você acompanhar o andamento da área. Eu não quero que você fique uma pessoa sem saber o que está acontecendo na área. Então, como sou engenheira, eu gostaria de ter esse momento. Então, a primeira coisa, crie um cenário, uma reunião, para você levar pontos do que aconteceu ao longo da semana. E aí, o que você vai falar para esse gestor? Quais problemas surgiram e como foram resolvidos? Quais os possíveis problemas que estão surgindo e que estão em vias de resolver? Se tiver algum problema de fato que você não consegue resolver, que tem que passar para ele, é nessa reunião que você passa. Mas não só. Você vai dar a oportunidade também para esse gestor te conhecer um pouco mais. Fala um pouco sobre a tua vida pessoal. Eu estou enfrentando tal coisa, estou planejando comprar minha casa própria em Carros. Estou planejando. Olhei uma casa naquele bairro tal. Você conhece esse bairro? Não é só sobre trabalho. Vai ser um momento também que você vai ter a oportunidade de gerar conexão com aquela pessoa. Então, é como se você fosse conversar com outra pessoa também, gente. Só que é claro, não é bem como, né? É claro que você vai pensar em qual lado da sua vida você vai mostrar. Você não vai chegar e falar assim, então, cara, tô separando. Você tá entendendo? Você vai achar pontos. Quanto mais você conhecer aquele gestor, o que ele gosta, o que ele faz nas áreas, etc., mais fácil vai ser de você conduzir essa comunicação. Para você achar pontos ali que vocês têm em comum. Faz sentido? Aí é nesse momento que parece que você virou amiga do seu gestor, mas na verdade você não virou um amigo. Você criou um relacionamento. Fez sentido? Condução de reuniões. Gente, se existe uma coisa que a galera peca, é nisso aqui. Quantos de vocês já participaram de reuniões que poderiam ser um e-mail? E poderiam, às vezes nem e-mail, às vezes nem precisava falar sobre aquilo.
Levanta um problema que amanhã está resolvido e nem precisava de reunião. Não é? Entrou numa reunião, as pessoas não sabem por que estão lá, não sabem o que vão sair de produto daquela reunião. Reunião você tem que chegar como se fosse um processo. Sai um produto dali, final. Qual é o objetivo daquela reunião? Quais passos eu tenho que passar para chegar nesse objetivo? Como cada pessoa vai colaborar em cada passo? Qual é o tipo de reunião que eu vou puxar? Porque tem tipos de reuniões também. É uma reunião de rotina, eu preciso estabelecer uma rotina dentro da minha área. Tem área aí que pena, principalmente a operação. Escuta o que a tia de vocês está falando. Vocês, a maioria de vocês, como meus alunos, vocês estão em cargos ou iniciais de carreira, ou mediano, ou ali na primeira liderança. Todos vocês devem enfrentar um problema em comum. Falta de alinhamento operacional por conta de uma reunião mal conduzida. Quando tem a reunião? Quando tem a reunião. Entendem? Então, saber conduzir reunião vai diferenciar o resultado da área. Você vai gerar um produto não somente para você, mas um produto para a área. Mas, eventualmente, também para você. Então, e reunião, gente, é uma aula extremamente técnica que a gente tem na mentoria. Ela é uma aula técnica. Tem a parte de gatilhos mentais, mas tem um processo até você montar uma reunião. Você não marca uma reunião e depois você vê o que você vai falar. Não é assim que funciona de jeito nenhum. Você tem que saber quem é que vai ter que participar dessa reunião, como eu vou estruturar essa reunião, o que eu falo no primeiro minuto da reunião. Eu monto uma agenda para aquela reunião. Ó, essa reunião, o objetivo é tal, a gente vai passar por esse ponto nesse horário, esse ponto nesse horário, até tal hora essa reunião tem que acabar. Para não marcar uma reunião de 1 hora e ficar 2, isso é inadmissível. Quem trabalha em alta performance não trabalha assim. Reunião, se for 30 minutos, é 30 minutos. Entende? Então, saber conduzir boas reuniões. Desde a preparação, como você convida alguém. Tem gente que não manda confirmando a reunião. Não convida, manda a agenda e não vai lá no chat da pessoa e fala: oi, tudo bem? Reunião tal, sobre isso. Preciso que você participe. No dia, reunião confirmada, tá? Posso? Tá tudo certo? Não faz isso. Ai, ninguém fez na minha reunião. A pessoa mais importante que era para estar na reunião não tá, pessoal. Então, vamos ficar conversando aqui sobre outras coisas para bater o papo, né? Porque já foi marcada a reunião. Ou então, não, vamos encerrar e vamos remarcar. Cara, que retrabalho, vai de gente que não sabe trabalhar. Entende? Então, esse aqui, para mim, é um dos principais lugares que vocês vão conseguir trabalhar dentro da mentoria. Porque eu te falo, de 10 pessoas, uma sabe fazer isso aqui. A maioria das pessoas não sabe conduzir uma boa reunião. Nem o pós-reunião. Faz a reunião, ninguém anota nada, ninguém cobra nada, ninguém põe data, ninguém põe prazo, ninguém faz um roadmap de acompanhamento. Para que eu fiz aquela reunião? Aí daqui a pouco eu estou montando a mesma reunião para falar da mesma coisa e o problema nunca resolve. Não vamos fingir que trabalha. Pior tipo de profissional é o profissional que finge que trabalha. Vamos gerar resultado. Quanto mais resultado você gerar, mais rápido você vai crescer na sua vida. Apresentação executiva. Vai para uma apresentação com uma pessoa que não é uma liderança, uma primeira liderança, mas um líder de líder ou realmente um executivo. A forma como você vai abordar os temas com essa pessoa é totalmente diferente. E eu te falo por quê. Eu era a pessoa na área de negócios responsável pela estruturação da área. A área não tinha nem indicador. Eu tenho orgulho de dizer que eu montei a área de negócios do zero. Do zero. Não tinha nada daquela área. A gente montou indicador, montou dashboard, montou rotina, processou inteiramente a área. Então, eu fazia reuniões desde a galera operacional, bem operacional, até com a gerência executiva. E fazer reuniões também com a diretoria executiva quando eu trabalhei na parte de projetos. Quando eu ia para a reunião com o Douglas, que era o nosso diretor executivo, vocês não têm ideia da diferença da reunião. Primeiro que era uma reunião extremamente difícil de ser marcada, por conta de agenda. Segundo que era uma reunião curta. Você não vai marcar uma reunião com um diretor executivo de 1h30, mas é nunca. Não existe essa possibilidade. Quando você ganha muito tempo desse cara, você ganha 1 hora. É muito tempo, tá? De um diretor executivo. Então, o PPT, você não levava com 10 slides, com 15 slides, não existe isso. Eram 4 slides. Eu já cheguei a fazer reunião com o Douglas com 2 slides.
Suzane, dá para falar? Tem que dar, meu querido. Você tem que ter um poder de síntese absurda. E ainda tem que ter um poder de aprofundamento absurdo. Porque mesmo de forma sintetizada que você vai levar aquela informação para aquela pessoa, seja para uma aprovação, seja só para alinhamento, ela vai fazer perguntas de coisas complexas. E tu vai ter que ter o gráfico montado, tu vai ter que ter o indicador montado, tu vai ter que ter quase que uma apresentação longa, fora parte, preparada para possíveis perguntas que aquela pessoa fará. Mas tu nunca nem parou para pensar em quais perguntas serão. A maioria de vocês. Então, trabalhos executivos, gente, apresentações executivas, uma hora ou outra vai bater na porta de vocês. E você precisa estar preparado para quando esse momento chegar, tá? Thalita também fez um método comunicador de destaque. Estruturar minhas falas, aprendeu a estruturar a fala, aprendeu a expressar com mais confiança, fazer apresentações mais estratégicas, ter uma influência no tom de voz, porque até isso a gente tem que cuidar. O tom dela. Tem gente que até hoje fala assim, então, é porque eu queria muito, fulano, que você entregasse tal coisa. Você não vai conseguir nada com esse tom de voz. Ah, mas é o meu jeito de falar. Muda. Vai mudar. Tem que mudar. É isso, você vai ser sempre visto como uma menininha da área. Não precisa se masculinizar. Mas também não pode ser a menininha da área, fofinha. Ai, como ela é legal. Legalzinha, ainda no diminutivo. Tom de voz. Postura corporal. Também é super importante. Quantos de vocês riem em momentos inapropriados? Problemaço na área. Ah, que não sei o que, lança uma piada. Aqueles que falam mais caem nesse erro. Inapropriado. Inapropriado. Entende? Então, e a Thalita recebeu feedback positivo. A Thalita tem um exemplo muito claro, assim, de como ela avançou dentro da comunicação. Acontece que quando vocês entram no MCD, as coisas vão acontecendo, a vida vai acontecendo e vocês vão a fazer as práticas durante a própria mentoria. Então, no caso dela, que trabalha na engenharia civil, tinha um projeto extremamente importante para acontecer que ninguém conseguia botar para frente por conta de eu não lembro qual que é a profissão, mas ele trabalha, é a operação da obra. Se tiver engenheiro civil aí, me lembra aí como é o nome. O cara tinha 20 anos de empresa. Ou seja, o cara já tinha construído uma autoridade, mesmo ele não sendo líder. E se ele falasse que a coisa não ia acontecer? Não ia acontecer. Entendeu? E ela precisou fazer todo um trabalho com esse cara para esse projeto poder acontecer. E aconteceu. Técnicas de negociação e acordos. Todos vocês precisam fechar prazos todo dia, né? Pedir recurso, aprovação de projeto. Todo dia vocês vão precisar fazer algum tipo de negociação. Não somente negociações grandes, comerciais, etc. Né? Então, você precisa saber como você faz uma boa negociação. O que eu levo para uma negociação? Como eu começo a fala? Eu marco uma reunião ou duas? Entende? A negociação, ela envolve muito também você aplicar, vai ter muitos gatilhos mentais, mas muita reciprocidade também, que é um gatilho mental. Você precisa saber o que importa para o outro, para você poder conseguir fazer uma boa negociação. Você precisa ter claro qual que é a tua meta. Se eu vou negociar um prazo, eu não vou lá e eu vou tentar o menor prazo possível. Não. Ou eu vou tentar o menor preço. Também não. Você tem que ter um norte. O que é? É 2 dias? Então, você tem técnica para poder chegar nos 2 dias. Entende? Gestão das emoções. Como eu falei, não tem como falar de comunicação sem gestão das emoções. É impossível. Deixa eu só fazer um negócio aqui. Júlio César, traz o carregador do meu celular, tá lá e fica aí. E o suporte também do iPhone. Então, se você não souber lidar com as suas emoções, você não vai conseguir fazer uma demissão, se você já é líder. Você não vai conseguir ter uma conversa difícil. Às vezes, aquela conversa de promoção que você precisa ter, ou às vezes a conversa de um feedback para alguém que você vai precisar, ou receber um feedback, ou querer aprovar um projeto, ou querer aprovar qualquer coisa, mostrar um indicador, qualquer coisa que te deixe nervoso. Que te deixe nervoso. Se você não souber gerir suas emoções, você não vai conseguir avançar com aquele diálogo. Não vai conseguir. Simplesmente porque
A emoção, ela mexe com a forma que você fala. Sua voz treme. Isso aqui teu dói. Às vezes você até trava o pescoço, não é assim? Então, saber gerir as emoções vai te ajudar nas conversas, principalmente difíceis, ou nas apresentações difíceis, você conseguir sustentar seus argumentos. E essa aula aqui específico da mentoria é uma aula que eu gosto muito. Todas eu gosto, mas essa em específico, eu acredito em uma coisa. Você só consegue gerir bem suas emoções se você passar por emoções. Então, spoiler. É uma aula densa. Emoções são geradas para você poder realmente saber passar aquela fase. Porque senão você não consegue treinar isso. Como é que você se sai num cenário de pressão? Entende? Então, a gente tem muita parte prática nessa aula. 7º ponto, desenhando o seu perfil de comunicação. Cada um de vocês tem uma forma de falar. Cada um de vocês tem um tom de falar. O objetivo de uma mentoria de comunicação não é você sair engessado e falar como quem está dando aula, como mentor. Não. É você achar a sua forma de falar. Se você é mais tímido, você vai falar menos. Mas você vai ser mais assertivo. Se você falar mais baixo, se você falar mais alto. Se você usa jargões, se você não usa jargões. Se você tem determinadas piadas que você conta ou não. Então, você forma a sua identidade ali como comunicador. Quais histórias você quer comunicar? O que as pessoas têm que saber de você? Tem gente que tem baita história aqui de superação, de fazer acontecer, etc., mas não conta para ninguém. Ah, mas pode? Deveria. Deveria estar mostrando isso para o mundo. Se isso condizer com a imagem que você quer passar. Entende? Você quer passar uma imagem de alguém especialista? Na sua carreira, você quer ser especialista. Então, você tem que ter histórias que te levam para esse lugar. Você quer passar a imagem de um líder empático ou de um líder que transforma pessoas. Pessoas difíceis entram na tua liderança, o trem acontece. Se você quer isso, você tem formas também de passar essa imagem. Então, você precisa desenhar essa sua identidade. Que aí, lembra que eu falei? Que aí você constrói sua marca, e mesmo que você passe por cenários difíceis, erros, coisas que podem acontecer com você, a sua imagem, a sua reputação vai sustentar. E é claro que para momentos de crescimento, a sua reputação também vai sustentar. Como você quer ser conhecido por onde você passa? Você tem que saber disso. E, por fim, comunicação não verbal, que é a parte da imagem, que é a parte dos trejeitos. As pessoas, você tem que conseguir imprimir uma ideia nas pessoas para que, mesmo que você não esteja no lugar para falar, você comunique. Entende? Quando você chegar num lugar, as pessoas já ouviram sobre você. É o que eu chamo de falar sem abrir a boca. É importante isso. Tem gente que está todo dia, a cada fala, a cada apresentação, a cada reunião, queimando a própria imagem. E depois não entende porque não cresce. Não entende porque não recebe uma indicação para uma outra empresa, para uma outra vaga, para um outro projeto. Tá fazendo sentido até aqui? Temos dúvidas, pessoal? Vocês estão... Cadê meu bambu? Tô achando vocês calados demais. Inclusive, gente, isso aqui é um elemento da minha comunicação. Ele não é aleatório. Não. As próprias jargões que eu falo são pontos da minha comunicação. Os próprios jargões. O bambu vai gemer, movimento gera movimento. Isso vai criando a imagem. Entende? Deixa eu ver os comentários. Me identifiquei com muitas partes. E no pouco que você falou, já vi muitas coisas que posso me adequar. Muito bom. O que mais? Que mais? Por que vocês estão tão calados assim? Podem dizer vocês. Então, gente, comunicação, de forma geral, né, de forma resumida, você tem que passar por tudo isso. Por técnica de persuasão e influência, por saber se relacionar, por saber conduzir boas reuniões, saber fazer apresentações executivas, saber fazer boas negociações, bons acordos,
gerir suas emoções para momentos de crise, você conseguir avançar, saber qual é o seu perfil de comunicador, mesmo que você seja uma pessoa tímida, você precisa saber qual é o perfil de comunicação, a sua identidade, o que você quer que as pessoas saibam de você, quais histórias você tem para falar. E comunicação não verbal, os seus gestos, os seus trejeitos, as suas vestimentas, a forma como você se expressa ali. É super relevante para mostrar quem você quer ser ali dentro daquela empresa. Su, eu tenho um depoimento, posso compartilhar? Pode abrir a câmera, pode falar. Brenda. Oi, Su. Oi, pessoal. Boa noite. Carinha conhecida. Carinha conhecida. Só para falar do meu depoimento, que eu fui da turma 2 da mentoria e foi uma escolha muito assertiva para minha vida. A gente começou a colher frutos durante a própria mentoria, que eu até compartilhei. E teve até um dia na mentoria que eu perdi o meu posto de todas as presenças para fazer uma entrevista. E eu gostaria de compartilhar que eu recebi o meu sim. Hoje eu estou na Gerdau. Que legal, você foi para Gerdau, que legal! Estou na Movimento Gerdau gera tem um movimento. Ah, mês. arrepiei. Movimento gera movimento, Brenda. Eu lembro da sua dedicação. A Brenda foi extremamente dedicada na mentoria. E eu lembro também de uma história. Aquela história da negociação que eu contei foi daquele jeito, não foi? Posso ter Foi errado isso alguma coisa. mesmo. Inclusive, eu fiz uma negociação no serviço e recebi até um reconhecimento da minha antiga gestora, né, que eu estava no outro emprego, que foi até, de certa forma, público, que foi no e-mail com vários outros gerentes, tinha até um diretor de planta, e foi assim, aplicando técnicas que eu aprendi um dia antes na mentoria. Caraca, que legal, Brenda. Estou muito feliz por você, tá? Demais, demais. Movimento gera movimento total. Obrigada, e eu te agradeço muito aí por todo o ensinamento compartilhado. E o CI e a mentoria já se pagaram. Quero saber detalhes. Eu amo saber dessas coisas. Ah, que legal, Brenda. Muito, Era muito isso que eu bom. gostaria de compartilhar. Muito obrigada, Su, muito obrigada aí por tudo e boa noite a todos. Que isso, obrigada eu. Muito bom. Brenda realmente dedicou muito na mentoria e colheu resultados, né? A Raíssa também, não lembro se a Raíssa era da sua turma, mas a Raíssa teve um caso específico, porque na mentoria vinha tudo ótimo, né? A Raíssa ótima, dedicada, não faltava nenhuma aula. Quando chegou no dia da aula de gestão das emoções, Raíssa se transformou em outra pessoa. Outra pessoa. Por quê? Porque dentro dessa aula a gente bota pressão, realmente, para a gente poder treinar essa parte da gestão das emoções. E aí, cara, alguma coisa aconteceu na aula e ela ficou extremamente reativa nos exemplos. E isso fez ela refletir muito sobre o porquê que ela se tornava reativa nesse tempo. E aí, ao longo da mentoria, ela, né, na continuação da mentoria, ela começou a desenvolver, a trabalhar, a pensar sobre isso, né, sabe, a raciocinar para poder sair desse padrão. E aí ela mencionou para mim aqui, né, que ela aprendeu qual é o tipo de comunicação, aprendeu a saber de onde que viria os gatilhos que faziam com que ela se tornasse reativa dentro de uma conversa, para ela poder trabalhar esse ponto nela. Então, só pode ser trabalhado porque a gente foi para o campo de batalha, para a prática, né? E aí, gente, eu vou abrir vagas para o método comunicador de destaque, MCD. Ele não é um curso gravado, né? Ele fica gravado, mas ele diferente do CI, ele é uma mentoria ao vivo. Então, é um tempo em que a gente vai passar juntos. As reuniões são mais ou menos ali de 1h30, 2 horas. Tá? Acontecem sempre à noite, às 8 horas, nessa mesma data, né, nas terças-feiras. E ela é a terceira turma que eu já estou dando dessa mentoria. E a galera tem gostado demais, né? Um método que eu desenvolvi
para ter uma comunicação mais clara, mais fluida, para você realmente ocupar a posição de destaque que você quer ocupar. Seja nessa empresa, seja na próxima empresa, é importante que você, além de entregar, você saiba mostrar isso e ter sua voz ouvida, você ser valorizado pelo aquilo que você sabe. Porque é muito constrangedor você saber muito, estar preparado para estar naquele local e não ser a pessoa cotada para promoção, não ser a pessoa cotada para a próxima vaga, ou outra pessoa, você ter que treinar outra pessoa para uma posição que poderia ser sua. Entende? Então, isso é constrangedor, isso machuca muitas vezes a gente, mas isso é algo perfeitamente possível de ser repaginado. E quando você domina esse elemento, que é um dos elementos mais importantes para uma carreira bem-sucedida, você colhe os frutos não somente naquele emprego, você colhe os frutos ao longo dos empregos, porque o método que vocês vão aprender não é um método para você aplicar em uma aula e acabou-se. É um método para vocês aplicarem ao longo de toda a carreira de vocês. Tá? Então, é um método que eu desenvolvi para melhorar a comunicação, baseado naquilo que eu acredito que funciona, que funcionou para mim, que fez com que eu crescesse, que faz com que outras pessoas cresçam também dentro de suas carreiras, tá bom? E essas turmas, gente, por elas serem ao vivo, elas não são muitas vagas, tá? Então, eu preparei alguns bônus para os primeiros. Os 3 primeiros que entrarem no MCD vão ter uma sessão de mentoria individual, tá? Então, os 3 primeiros, de forma individual, a gente vai mapear o que a gente pode melhorar na sua comunicação. E aí vai ser com base em tudo que a gente viu no método. Você vai assistir as aulas, vai participar da mentoria, bonitão. E em alguma daquelas aulas, você vai olhar e vai falar assim, eu quero me aprofundar nisso de forma individual. Então, naquele ponto que você escolher, que você quer aprofundar de forma individual, a gente vai marcar uma mentoria, tá? Para a gente montar um plano para você aprofundar aquilo de forma individual. Então, esse é o bônus para os 3 primeiros. Para quem conhece já como eu abro turmas, geralmente eu não trago mentorias individuais para 3. Vocês sabem, né? Geralmente ou é para 1 ou eu nem trago. Mas como eu não estou falando muito do MCD para fora, eu estou falando muito mais para os alunos, porque eu quero realmente que vocês estejam nesse método primeiro, pegar as condições primeiro, etc., até mesmo de preço, eu quero dar algo a mais, né? E falando de programação, gente, programação dessa mentoria, ela vai acontecer todas as terças-feiras. Cada ponto, cada passo que eu passei é um tema de uma aula, tá? Dentro dessa mentoria. Ela vai acontecer terça-feira, aí tá às 19h30, mas se eu não me engano vai ser às 8, tá? Vou confirmar, mas acho que é às 8 mesmo. Das 8 até às 9h30, mais ou menos, 10 horas no máximo, nas aulas que são mais longas, tá? E essa mentoria, ela não é uma aula somente, ela é dinâmica. A Brenda que está aí pode falar mais. Como é que funciona? Primeira coisa que a gente faz é o compartilhamento daquilo que você fez na semana anterior. Então, para cada aula, vão ter exercícios para você aplicar. E aí você traz esse compartilhamento da aplicação desses exercícios e a gente vai discutir sobre eles. Vai falar o que deu certo, o que você acha que não deu certo, onde que você travou, enfim. É uma mentoria mesmo, vocês vão ter acesso, poder tirar dúvida a respeito do que vocês quiserem dentro daquele tema. Então, a gente começa a mentoria assim, a gente tira 30 minutos ali para a gente fazer discussões, tá? Depois disso, a gente entra na aula do dia. Então, entramos ali na segunda aula, Relacionamento 360. Fizemos o compartilhamento da aula 1, entramos no tema da aula 2. A aula 2 acontece, eu passo os exercícios que vocês vão fazer sobre a aula 2 na semana que vem, e no final a gente discute novamente sobre a aula 2. Cada aula tem dinâmica, todas as aulas têm dinâmica, todas. Não tem nenhuma aula que você vai só assistir. Todas vão ter um momento para vocês aplicarem algum exemplo do que eu trouxe na aula. Então, no Relacionamento 360 vai ter uma dinâmica. Na condução de reuniões, vocês vão montar uma reunião na prática. Na apresentação executiva, vocês vão montar uma apresentação executiva na prática. Na negociação acordo, vocês vão ter simulações de negociação. Então, o grande diferencial dessa mentoria, foi até uma coisa que perguntaram aqui, é que ela é prática. Ela é algo que é para você sentir a transformação no momento em que você está fazendo a mentoria. Não é para você ir lá e somente assistir. Mas também fica a gravação, vai ficar disponível por 1 ano para todos vocês que participarem da mentoria. Você vai poder ver, rever
né, pegar os exercícios, reaplicar os exercícios, as suas anotações, né, bater com suas anotações. Então, também vai ficar disponível por um ano o material, tá bom? Então, a gente vai passar por técnica de persuasão e influência, relacionamento 360, como conduzir uma boa reunião, como fazer uma apresentação executiva excelente, como fazer uma negociação, um acordo, seja de prazo, seja de projeto, seja financeiro, como gerir suas emoções em tempos em que você vai precisar fazer uma comunicação difícil. Eu não trouxe o depoimento, mas teve um depoimento do Juan que me mexeu muito comigo, que logo depois, 2 meses depois que ele fez a mentoria, ele precisou fazer uma demissão. E essa demissão em particular era uma demissão muito difícil. Por quê? Porque o cara estava com a filha doente, não sei, tinha todo um processo. Só que o cara era muito ruim, muito ruim. Ele já vinha ruim de muitos tempos, né? Antes da filha adoecer, etc. Então, olha como que ele teve que gerir as emoções dele para poder prosseguir com o desligamento que já estava alinhado e fazer um desligamento de forma humana, tá? Então, você precisa disso, porque vai ter momentos que você vai precisar segurar ali suas emoções, né? Então, a gente trabalha ali algumas circunstâncias ali para você treinar isso, desenhar o seu perfil de comunicação, como é a sua forma de falar. Muitos de vocês nunca tiveram a oportunidade de fazer isso. Quais são suas histórias? Qual a sua forma de se comunicar para o mundo? Como você quer que as pessoas te vejam? Qual é a sua identidade de comunicador? Muitos de vocês não sabem disso. E nunca vão descobrir, alguns nunca vão descobrir qual é o perfil de comunicação. Precisa disso, porque senão vocês vão ficar imitando pessoas. E nunca vão ser autênticos dentro da comunicação de vocês. E comunicação não verbal, que é a nossa última aula, tá? Encontros vão ser nas terças-feiras. Suzane, vai abrir vagas quando? Eu vou abrir vaga agora. E ela vai ficar aberta até o dia 20, que é o primeiro dia da nossa mentoria. Então, dia 20 até por volta ali vamos botar, das 6 da tarde ainda dá para entrar, tá? Essa mentoria, ela custa R$ 1.900 para quem é de fora. Só que para vocês, que são alunos, ela não vai custar 1.900, não vai custar 1.500. A primeira turma, se eu não me engano, eu trouxe ela 1.500. Nessa turma 3, eu trouxe uma condição muito, muito, muito especial. Quem pegar, vai pegar. Quem não pegar, vai chupar o dedo. Essa mentoria vai ser 997 à vista, ou 12 vezes de 104 no cartão. E para alunos, aí eu estou falando aqui no Instagram também, peraí. E para alunos, eu vou fazer no boleto também, tá? Como uma forma de confiança, vocês já são meus alunos, etc. No boleto, Suzane, fica quanto? Vai ficar, deixa eu fazer a conta aqui, uma entrada de 240 mais 5 parcelas de 240 no boleto, tá? Então, é essa a condição do boleto. Entrada de 240 mais 5 de 240. No cartão, se você for fazer à vista, 997. E se você for fazer parcelado, 12 de 104. Beleza? Vou deixar o link aqui, mas também vou entrar em contato com vocês para explicar um pouco mais sobre a mentoria, tirar dúvida. Aqueles que já têm dúvida também já podem me procurar, tá? E eu vou deixar o link aqui, por quê? Porque os 3 primeiros vão ganhar aquele bônus da mentoria individual. Então, galera, assim, tá muito imperdível, muito imperdível. Eu tenho plena consciência de que essa mentoria vale muito mais que isso. Vale muito mais que isso. E aqueles que têm interesse em dar esse passo agora, já entrem em contato. Podem entrar neste link que eu vou deixar. Ou, se for fazer no boleto, entre em contato comigo no WhatsApp que a gente faz o parcelamento, tá? Mentoria riquíssima. Não deixe para depois. Entre agora. Faça seu esposo, dê seu pulo, porque cada dia que você não se comunica, você não sabe se a oportunidade está na sua frente, está amanhã, tá? Então, não negligencie essa atividade extremamente importante para o crescimento da carreira de qualquer pessoa. Beleza? Temos dúvidas? Comentários sobre a aula? Vamos bater um papo? Eu já deixei o link aqui. Aqueles que forem fazendo boleto podem me procurar, que eu vou responder. Vou procurar algum de vocês também. Temos dúvidas? Quero vocês nessa mentoria, tá? Amo estar com os meus alunos. Amo estar com meus alunos. É muito mais especial. Aproveitem que eu vou abrir
em breve essa mentoria para externos também, e o valor dela não é esse. O valor dela é 1.997. Todo mundo refletindo as gafes que cometeram. Tem alguém que tem uma dúvida sobre a mentoria, sobre o conteúdo que a gente aprendeu aqui? Identificou algum ponto pela Suzane? Caraca, identifiquei isso, estava errando nisso. Estou errando nisso. Temos ou não? Cadê vocês? Estão muito calados. Podem abrir a câmera, tá? Abrir o áudio. Eu vi que tenho que dar no mínimo 180 na comunicação. Muito bom. Eu me identifiquei com muitas partes, no pouco que você falou, e já vi muitas coisas que posso me adequar. Muito bom. Estou errando muito na forma de me comunicar para gerar os resultados. Boa. Carol, quero muito. Só vem, Carol. Quero muito meus alunos nessa mentoria. Eu confesso que essa turma já era para eu ter aberto, externamente. Eu estou até pensando, vamos ver, talvez eu abra externamente, mas não no valor que vocês vão entrar. Mas eu gosto de estar com alunos, porque eu acho que é especial. Vocês já me conhecem, o trem flui muito. Estou errando muito na forma de começar a gerar resultados. Isso muitas vezes atrapalha você sem que você perceba. O que acontece é que agora que vocês viram, vocês não vão conseguir mais desver. Amanhã, quando vocês forem trabalhar, vocês vão perceber alguns... Pá, caraca, fiz isso que a Suzane mencionou, ou fulano de tal fez isso que a Suzane mencionou. Né? Muitas vezes a gente acha que tá bom na nossa carreira, mas tá bom. Mas sempre dá para estar melhor. Sempre dá para estar melhor. E às vezes dá para estar muito melhor. Muito melhor. Tem muitos aqui que têm um potencial muito maior do que estão aproveitando. E não estão mostrando esse potencial por falta de não saber como. Como se comunicar de forma com qualidade, né? Beleza? Galera, 3 primeiros, mentoria individual de algum ponto que você escolher sobre o tema, aproveitem. Vocês vão ver, escuta o que eu estou falando para vocês, vocês vão ver eu oferecendo essa mentoria no valor maior e sem nada disso de individual, tá? Vocês vão ver. Mentorias ao vivo, individuais, não é um negócio que você encontra por esse valor. Vocês sabem, nem o CI custa esse valor. Para pensar isso. Nem o CI custa esse valor. Então, aproveitem que eu quis trazer algo muito, muito especial para essa turma 3, tá? E não garanto que virá nas próximas, e não sei quando terão próximas também. Beleza? Não deixe para depois. Ó, não tendo dúvidas, ou tem dúvida? Alguém quer perguntar? Quer comentar? A primeira vaga já foi. Só tem mais 2. Deixa eu ver se eu atualizar, né? Vai que já foi também. Querem comentar? Rosana, Carol, Luciana, Mariana, o que vocês acharam? Sabrina. Isabela. Isabela sem energia. Denise, Carol. Ninguém? Cadê meu bambu? Por que vocês não estão falando? É que eu não posso bater, vocês têm sorte. Acho que foi um tapa na cara. É duro escutar isso e realmente perceber que isso afeta muito. Afeta muito. E a tendência é só ficar pior. Que a gente vai pegando vícios de comunicação. Excelente, muito obrigada. O que mais? Temos de comentário, galera do Instagram. A segunda vaga também já foi, e é minha. Preciso melhorar nesse ponto. Já foi. E só falta uma vaga. Vai ser um prazer ter você, Luciana, como aluno. Vai agregar muito na turma, tenho certeza. Já foi até colocado como ponto de melhoria no meu feedback. Eu posso prever mais ou menos o porquê você está tendo esse problema, mas lá na mentoria a gente fala. Talvez era o mesmo problema que eu enfrentava. Personalidade.
Vou tentar negociar o salário depois dessa aula para poder comprar mais mentoria. Vem agora! Gente, 90, 100 reais. Ontem eu comprei uma pizza e foi 120 com a Coca. Para com isso. Não tem a pena de investir em algo que é extremamente valorizado e que você sabe que vai melhorar. É um risco baixo para um potencial de melhoria muito alto. Pensava que já tinha melhorado minha comunicação, mas agora percebi vários outros pontos de melhoria. Comunicação é um mundo. Sempre tem algo. Eu, enquanto mentora de comunicação, tenho pontos de comunicação para melhorar. É um mundo. Vou tentar negociação. O que mais? Deixa eu ver. Deixa eu ver se a terceira vaga já foi. Tá quase, hein? Já só tem uma individual, hein? Só tem uma. Ó. Vai, Carol, corre! Corre, só tem uma. Corre! Corre, 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 corre. Corre. Você pega ainda. Quem for mais ligeiro no gatilho aí da aprovação, pega. Beleza, gente? Ó, eu acho que assim, passei o recado. É negligenciado. Você só percebe o quanto você é em comunicação, ou numa aula dessa, quando alguém mostra, ou quando você se aprofunda nesse tema, que você olha e fala, meu Deus do céu, achei que eu estava fazendo tudo certo. Ninguém te ensina isso. Poucas pessoas dominam, então poucas pessoas você vai conseguir olhar e falar assim, isso quer saber se comunicar. Poucas pessoas você vai conseguir ter essa destreza. Eu demorei anos para perceber, para me ligar que o que a galera tinha em comum era isso. Demorei anos, tá? Então, realmente, invistam em vocês nesse ponto, porque eu tenho absoluta certeza que vocês não vão se arrepender, vocês não vão sair a mesma pessoa dessa mentoria, eu posso garantir isso para vocês, não tem como. A gente vai viver coisas que vai provocar vocês, eu estou sendo bem sincera, a mentoria é uma mentoria provocativa, porque é no ao vivo que eu consigo espremer muito mais do que no gravado, então, sabe, vai ser tenso o negócio, mas com certeza aqueles que são comprometerem com o processo vão colher resultados assim, ó, trabalhando e colhendo resultado. Trabalhando e colhendo resultado. Rosana, foi uns 18 de águas, acredito que adormeci em algum momento, só acordei agora, estou estagnada na mesma posição. Hoje vi que muitos erros foram simplesmente falta e erros de comunicação, com certeza. Se vocês pararem para pensar, o que vocês aprendem no CI é comunicação voltada para processo seletivo. O que fez vocês serem aprovados em uma vaga, ou fará vocês ser aprovados em uma vaga, é comunicação para processo seletivo. Por isso que a chave mestra, ela abre muitas portas, que vai fazer vocês serem reconhecidas como outro nível de profissional, não é entregar mais. Eu conheço vocês, a maioria de vocês entrega. Esse não é o problema de vocês. Conheço o perfil do meu aluno. A maioria de vocês não vende bem, não se relaciona bem. É isso o ponto. A maioria de vocês, o problema é esse. Porque, principalmente no perfil do engenheiro, que é um perfil mais retraído, é um perfil que aprendeu muito ali, ó, a estudar, e querendo ou não, a gente peca nas relações. Querendo ou não, a gente tem esse perfil. Entende? Ou fala muito, ou fala pouco, ou não fala o que deveria, ou não estrutura. E vocês vão ver que a mentoria não é algo que vocês vão ficar lá ouvindo, ou falando. É um bloco que é aula, o restante é prática. Não tem, gente, vocês não vão ter uma oportunidade de ter uma mentoria tão prática num valor desse. Esqueçam, podem olhar no mercado, esqueçam, vocês não encontram isso, tá? Eu ainda não sei me vender. Vem para a mentoria que você aprende. Se você está procurando venda em processo seletivo, CI é melhor. Mas se você está procurando se vender de forma geral na carreira, a mentoria de comunicação é para você. Tá? Cada um com o seu tempo. Suzane, eu faço CI. Dá para conciliar com a mentoria de comunicação? Dá. Os exercícios que a gente vai ter lá não vão ser exercícios para você, tipo assim, entendeu? Vão ser exercícios práticos. Só que é uma prática que às vezes a gente negligencia. Alguns vão ser exercícios simples, outros um pouquinho mais complexo, mas a maioria muito simples. Mas que a gente negligencia.
negligencia totalmente. Entra no limbo do trabalho, acorda, vai trabalhar, faz a mesma coisa e fica repetindo isso. Não tira o momento para refletir sobre como trabalha. Todo profissional tem que fazer mentoria, gente. Eu não cresci na minha carreira sem mentor. Não existe crescimento de carreira sem mentor. Não existe. Falo para vocês. Todo mundo tem mentor. Todo mundo que chega num ponto vai ter mentores. Vai ter mentores. Então, você ter a oportunidade de ter um mentor num tema tão relevante é muito rico. Muito rico. Acho que as 3 vagas foram. Será que foram? Enfim, gente, vão, participem, tá? Quem for fazer no boleto, me procura, que a gente vai fazer no boleto, repetindo as condições. Cadê? Eu perdi aqui no chat. Entrada de 240 mais 5 vezes de 240, para quem vai fazer no boleto. À vista, 997, parcelado 12 de 104, tá bom? Ó, grande beijo, vou procurar algum de vocês, porque eu tenho as pessoas que eu quero que estejam nessa mentoria. Se não me procurar, eu vou atrás de você. Saiba, se você receber uma mensagem minha, você já sabe. E é isso, tá bom? Ó, grande beijo e até mais. Até a mentoria para aqueles que vão entrar.